Prezados alunos, eu vou fazer um passo a passo de como criar o diagrama de rede de atividades e calcular o caminho crítico para ajudar vocês no exercício, e depois também vocês vão precisar disso para o estudo de caso, que é um dos trabalhos que a gente vai fazer esse semestre. Então, aqui eu tenho um exemplo com atividades de A até G. O que pode ser uma atividade? Aqui eu só coloquei letras, mas depende do projeto. Por exemplo, vamos supor que a gente vai desenvolver um software. Uma das atividades pode ser coletar os requisitos, a outra pode ser fazer o modelo do banco de dados. A duração, aqui só tem um número, mas eu posso estabelecer a duração em dias, em meses, em horas, em semanas. Então, A dura 4. Não diz o que são esses 4. Podem ser 4 horas, 4 dias, aqui no nosso caso não importa. A dependência é se essa atividade está ligada com alguma outra. Por exemplo, a atividade A não depende de nenhuma, ela que dá o start do projeto. As atividades B e C, elas dependem da A, só podem começar quando a A tiver terminado. E aí, para cada uma dessas atividades, para a gente criar o diagrama de redes, eu vou fazer uma caixinha, onde a gente vai colocar a atividade, a duração, início cedo, término cedo, quer dizer, se não ocorre nenhum problema, nenhum atraso, início tarde, término tarde, e se tem alguma folga, se sobra algum tempo. O que é essa folga? Se eu crio todo um diagrama de rede de atividades e nenhuma das atividades tem folga, todas elas fazem parte do caminho crítico, ou seja, nenhuma pode atrasar, porque se elas atrasarem, vão atrasar o cronograma todo do meu projeto. Se tiver alguma folga no meio, por exemplo, tem uma atividade que tem 3 dias, 3 horas de folga, significa que eu posso atrasar essa atividade, desde que não ultrapasse esse limite da folga, e isso não vai fazer com que eu tenha que aumentar o tempo do projeto. Então, eu já deixei aqui uma caixinha, que eu vou usar para copiar, né? E aqui eu vou fazendo as atividades. Ó. Atividade A dura 4, depois em atividade B, que dura 3, depois nós temos vou fazer uma caixinha para nossa atividade C, que dura 8, uma caixinha para atividade D, tem duração de 5, a atividade E tem duração 2, a atividade F 5, e a atividade G 3. Agora vamos começar a colocar na ordem. Né? Atividade A inicia o projeto, depois as atividades B e C dependem da A. Então eu vou colocar a B e a C aqui, depois da A, para a gente depois fazer as ligações aqui. A atividade D depende da B. Vou colocar ela depois aqui. A atividade E depende da C e da A. A atividade F depende da D e da E. E a atividade G depende da F, que então vai ser a nossa última atividade. Agora eu vou colocar umas setas para ligar as atividades. Ó. Então, a B e a C dependem da A.
Então, as duas estão ligadas na A. A atividade D depende da B. A atividade E depende da C e da A. A atividade F depende da D e da E. E a atividade G depende da F. Vou dar uma olhada aqui para ver se não faltou nenhuma. A atividade A não depende de ninguém. A B e a C dependem da A. A B e a C dependem da A. Elas vêm depois da A. A atividade D só começa depois que terminar a B. Então, a D depende da B. A atividade E depende da C e da A. Então, tem que terminar a C e a A. A atividade F depende da D e da E. E a atividade G, que é a última, depende da F. Agora, a gente vai começar a fazer os cálculos do início cedo, início tarde, término tarde. O meu projeto começa na atividade A. Eu vou deixar centralizado aqui. Atividade A, no período 1. Pode ser dia 1, hora 1, não sei porque a gente não estabeleceu o que é. Vamos supor que são dias, então, vou dizer que eu vou começar no dia 1. Então, a atividade começa no dia 1 e dura 4 dias. 1, 2, 3, 4. Ela termina no 4. Então, se iniciar no período certo, que é o início cedo, e terminar no... A B depende da A, então ela só pode começar quando terminar a A. 5, 3. 5, 6, 7. A atividade C depende da A. A terminou no 4, a C começa em 5. 8 unidades, 8 dias, por exemplo. 5. Agora nós temos aqui, ó, a atividade E depende da A e da C. A C terminou no 12. Quando a gente está fazendo o caminho de ida, que é o início cedo e término cedo, a gente sempre pega o maior valor. 4 e 12, o maior é 12. Então, para E começar, tem que terminar a A e a C. Eu só posso começar em 13. 12 mais 1. 13, 2 unidades. 13, 14. A atividade D depende da B. B terminou em 7, 8, 9, 10, 11, 12. A atividade F depende da E e da D. Eu vou pegar o maior valor. Então, a F vai começar a partir de 14 em 15. 5. 15, 16, 17, 18, 19. A atividade G depende da F. 19 mais 1, 20. 3, 20, 21, 22. O que eu tenho aqui? Ó? Eu sei que o meu projeto, percorrendo todo o diagrama de redes, ó, vai levar 22 períodos. 22 dias, 22 horas, 22 meses, depende de qual é a unidade que a gente está usando. Quando a gente está construindo o diagrama de redes, a primeira atividade e a última, elas não têm problema quanto a cálculo de folga, porque eu não posso atrasar nem na primeira nem na última. Então, eu posso copiar os valores. Ó. 20, 22. Então, o término e o início tarde da última atividade e da primeira, eu só copio os mesmos valores. E isso significa que elas têm folga zero, não pode atrasar, porque se elas atrasarem, eu vou atrasar o projeto. Ó. 22 menos 22 é zero, 20 menos 20 é zero, então a folga aqui é zero. 4 menos 4 é zero, 1 menos 1 é zero. A folga do A também é zero. Agora a gente vai fazer o caminho de volta. Quando a gente calcula o início cedo e término cedo, a gente faz a ida, que é da esquerda para a direita.
Agora, para calcular o início tarde e o término tarde, a gente faz a volta, que é da direita para a esquerda. Então, eu vou pegar aqui, ó. G está ligada na F. G terminou em 20. Quer dizer, começou em 20, né, porque eu estou fazendo o caminho inverso agora. 20 menos 1, 19. 19, 5 unidades. 19, 18, 17, 14, 15. 19 menos 19 dá 0, 15 menos 15 dá 0. Essa é uma atividade que não tem folga. Agora, nós temos aqui, ó, a D está ligada na F e a E também, tá? Então, eu vou pegar o 15, aqui do nosso início tarde, 15 menos 1, 14. Vou botar o 14 aqui e aqui. 14, 5 unidades. 14, 13, 12, 11, 10. 14 menos 12, 2. 10 menos 8, 2. Eu tenho uma folga de 2 unidades aqui, ó. Significa que essa atividade D, ela pode atrasar 2 dias ou 2 horas, depende da unidade que a gente estiver usando, e isso não vai impactar no todo do meu projeto. 14, 2 unidades. 14, 13. 14 menos 14, 0. 13 menos 13, 0. Essa tem folga, 0. A atividade C está ligada na E. 13 menos 1, 12. 12, 8 unidades. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5. 12 menos 12, 0. 5 menos 5, 0. Também tem folga 0. A atividade B está ligada na atividade D. Ó. 10. 10 menos 1, 9. 9, 3 unidades. 9, 8, 7. 9 menos 7, 2. 7 menos 5, 2. Essa atividade tem uma folga de 2 unidades. Então, se eu olhar agora o nosso gráfico aqui, o nosso diagrama de redes, o que tem folga 0 é o chamado caminho crítico, onde não pode atrasar nada. E eu tenho aqui 2 folgas. A minha atividade D tem uma pequena folga e a atividade B também, tá? Por que essas atividades têm folga? Porque elas estão ocorrendo simultaneamente com outras. Então, qual que é maior, ela pode atrasar um pouco e não vai ter problema. Por exemplo, a B e a C estão acontecendo simultaneamente. Como a C é um pouco maior, a B pode atrasar um pouco. Porque se ela atrasar esse pouco aqui, que é o 2, isso não significa que eu vou ter que mudar o meu cronograma vai continuar igual. Então, isso é uma ferramenta interessante para o gerente de projeto saber onde pode acontecer um atraso. Às vezes ele precisa remanejar alguém da equipe e ele sabe que ele tem alguns dias de folga naquela atividade e isso não vai atrasar o projeto como um todo. Então, o que é o meu caminho crítico? O caminho que tem folga 0. Então, qual seria o caminho crítico que nós temos aqui? Ó? A até E, F, G é um caminho, e A, C, E, F, G. Então, o caminho crítico é onde nós temos folga 0.